Oi, pessoal! Olha, se a gente parar para pensar nas proibições da Bíblia, o que vem à cabeça? Provavelmente os 10 mandamentos, né? Mas e se eu disser que, de acordo com o material que a gente está analisando hoje, existem regras nas escrituras que proíbem coisas bem cotidianas? Tipo usar aquela sua camiseta favorita, sabe? Aquela de algodão com poliéster. Pois é, vamos dar uma olhada em algumas dessas leis que são, no mínimo, surpreendentes. Pois é exatamente essa questão que a gente vai investigar. Nossa análise de hoje é uma espécie de viagem por essas leis bíblicas que quase ninguém comenta, mas que batem de frente com o nosso dia a dia. E olha, pode se preparar porque vem algumas surpresas por aí. Então, vamos lá, direto ao ponto. O material que a gente analisou levanta umas regras bem inesperadas, para dizer o mínimo. Bora ver qual é a primeira? A nossa primeira parada é a aparência pessoal, ou seja, regras sobre o corpo, estilo, e já vamos começar com algo que hoje em dia virou até uma forma de arte super popular. Isso mesmo, tatuagens. Uma prática que, nossa, hoje em dia está por toda parte, mas que a Bíblia aparentemente trata de um jeito bem direto. E olha só a citação que o nosso material de base aponta. Ela vem lá do livro de Levítico e é bem explícita. Não fareis marca nenhuma sobre vós. Não parece deixar muita margem para interpretação, né? E não para por aí, não. A atenção aos detalhes continua quando o assunto é cabelo e barba. Pois é, parece que até certos tipos de penteado entravam na lista do que não podia. A passagem que eles citam é, nossa, muito específica. Proíbe arredondar os cantos da cabeça e danificar as extremidades da barba. É quase um manual de estilo da antiguidade, né? Ok. Saindo um pouco da aparência externa, a nossa análise também entra em atos mais pessoais, considerados pecados contra o próprio corpo. O termo que aparece é impureza, e ele podia se referir a várias coisas. E para ilustrar isso, a fonte aponta para essa passagem aqui, de 1 Coríntios. Geralmente, ela é interpretada como uma condenação da imoralidade sexual de forma geral, e o material que a gente usou especifica a masturbação como um exemplo de pecado contra o próprio corpo. Beleza, então. Saindo da aparência, vamos agora para o guarda-roupa e para a cozinha. Porque as regras sobre o que a gente come e veste também são cheias de detalhes. E que detalhes, viu? E a primeira regra desta parte, olha, provavelmente afetaria quase tudo o que tem no guarda-roupa de muita gente hoje em dia. É isso mesmo. A proibição é contra usar roupas feitas com 2 tipos de tecidos diferentes. Sabe aquela mistura clássica de algodão e poliéster? Então, estaria fora. Já pensou ter que checar a etiqueta de cada peça de roupa? Agora, vamos para uma lei alimentar que talvez seja um pouco mais conhecida, mas que mesmo assim é ignorada em churrascos por aí todo fim de semana. A proibição de comer carne de porco. A passagem de Levítico é bem direta ao ponto. O porco é classificado como imundo e a sua carne não deveria ser consumida. Isso significaria dar adeus ao bacon, ao presunto, ao lombinho. Mas não é só o tipo de carne que importa, não. A forma como ela é preparada também entrava na lista de regras. E olha só o nível de detalhe disso. Este decreto proíbe comer gordura alguma nem sangue algum. Na prática, isso poderia ser interpretado como uma regra contra, sei lá, bife mal passado, ou até mesmo aqueles cortes de carne com mais gordura. Bom, vamos então para a nossa última categoria de proibições. Agora a gente fala de interações sociais, sabe, das regras da comunidade. Essa parte cobre várias regras sociais bem importantes. A primeira tem a ver com comunicação. É proibido espalhar calúnia, fazer fofoca. Depois a coisa fica mais profunda, a proibição vai além do que se faz e entra no que se pensa, equiparando pensamentos lascivos ao adultério. Tem também uma regra bem controversa que instrui as mulheres a ficarem em silêncio nas igrejas. E por fim, uma das mais famosas, a proibição total de qualquer tipo de trabalho no sábado, o dia de descanso. Então, depois de passar por tudo isso, regras sobre tatuagem, mistura de tecido, bacon, até corte de cabelo, surge a grande questão, né? Como é que uma pessoa hoje em dia interpreta tudo isso? Será que essas leis ainda valem? E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. O próprio material que a gente está analisando oferece digamos, uma chave para entender essa questão toda. Trata-se do conceito teológico da nova aliança. A explicação é que, para muitos cristãos, a vinda de Cristo e o Novo Testamento teriam criado um novo pacto. E esse novo pacto, na prática, anulou muitas daquelas leis cerimoniais e civis do Antigo Testamento, como, por exemplo, as regras de dieta e vestuário que a gente acabou de ver.
E essa é uma distinção super importante para qualquer debate sobre essas leis, sabe? É o que separa os mandamentos morais, que são vistos como eternos, daquelas regras que eram mais culturais, cerimoniais, ligadas à época em que foram escritas. No fim das contas, o que essa análise toda revela é essa tensão fascinante. De um lado, a gente tem códigos escritos há milhares de anos. Do outro, a realidade complexa da nossa vida hoje. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, uma que vai muito além do nosso tema de hoje. Como é que uma sociedade decide quais regras do passado ainda fazem sentido, quais precisam ser adaptadas e quais simplesmente devem ser deixadas para trás? Fica aí a reflexão.